Bora lá então, doido? Mais Bora um lá. Peercast. Mais um Peercast. Dino, hoje eu estava preocupado de manhã com relação às dúvidas de alguns clientes de negociação. O primeiro caso que a gente sempre ouve é: tô com dificuldade, ainda não estourou, não está com uma situação muito complicada. Qual que é o momento certo? É a pessoa esperar estourar ou ela já procurar o cliente, já procurar a gente, procura o gerente do banco? Qual que é o caminho de quem está vendo que as coisas estão escapando? O primeiro caminho é entender de fato qual é a situação que o cliente está inserido. Que muitas das vezes nessa situação ele não tem noção do que ele tem condição de pagar de verdade ou não, né? Existem duas situações. Aquele cliente que está dando conta de pagar pelo menos o juro da dívida, então nesse caso esse cliente não vai aumentar o endividamento, mas também ele não consegue sair da dívida, ele vai ficar a vida inteira pagando só juro e sempre devendo o mesmo valor. E existe aquele cliente que já estourou a sua capacidade de pagamento, que aí ele não paga nem o juro, então a dívida dele vai só aumentar. Então, o primeiro caso, o cliente, o ideal é que ele nos procure antes de estar numa situação extrema. Ou seja, naquela situação que ele já está atrasado, que ele não consegue mais pagar. O ideal é que ele procure antes, para que a gente possa determinar quais são os caminhos e o que ele pode fazer em relação à estratégia da sua dívida. Primeiro, porque existem várias, né? A maior parte, o cliente tendo capacidade de pagamento, você pode melhorar o planejamento dele e ele conseguir pagar suas contas sem precisar de uma ação judicial, sem precisar de um problema maior. Mas aqueles que realmente não têm condição, que já estourou a sua capacidade de pagamento, mesmo esses, existem todo um processo de negociação para que essa dívida se torne pagável. Lógico, às vezes em algum período, por um tempo, por 6 meses ou por um ano, ele vai ter que parar de efetuar alguns pagamentos para equilibrar o seu caixa, equilibrar o seu negócio e depois fazer as propostas e então sair dessa dívida. Mas o primeiro passo é esse, é entender qual que é a situação que ele está inserida. Mas e qual que é o sintoma, assim? Porque às vezes a pessoa está tão eu vou lá no banco, eu pego um empréstimo, aí daqui a pouco está pegando empréstimo para pagar empréstimo, está rolando a dívida. Qual que é o primeiro sintoma que você percebe pelo histórico dos clientes que as coisas estão complicando? Existem dois sintomas, né? Existe o sintoma emocional e existe o sintoma financeiro. Geralmente, o sintoma financeiro é que o cliente já viu que ele não consegue diminuir o volume de empréstimo que ele toma, está cada vez mais tomando empréstimo. E, como você mesmo muito bem disse, ele está pegando um empréstimo para pagar outro empréstimo. Então, esse é o primeiro sintoma financeiro. O sintoma emocional, geralmente o cliente já não suporta mais, ele não aguenta mais ouvir falar em banco, gerente, né? Ele já está numa situação assim tão desgastada que só de ouvir falar em conta, gerente, em pagar, o cara já arrepia. Esse é o sintoma emocional. Então são esses dois sintomas aí que geralmente a pessoa tem de imediato. Aí nesses dois casos, ele procura o gerente da conta, é o gerente do banco que vai resolver isso para ele, ou tem algum profissional que pode ajudar ele? O ideal é que seja um profissional. Tá? Que seja um consultor especialista nessa área ou um financeiro especialista nessa área, porque o gerente está certo, está fazendo o trabalho dele, o gerente vai resolver aquilo que é benéfico para ele. Então, ou seja, ele vai privilegiar o banco que ele é gerente, obviamente ele tem que fazer isso, né? Ele é contratado para isso, então ele tem que fazer isso. Então, se ele procurar o gerente, não vai ter a melhor alternativa, e o gerente também, por ser contratado por isso, ele vai fazer aquilo que é importante para ele naquele momento, ou no caso, né, para o banco naquele momento. Então, o especialista, um consultor especialista nessa área de negociação, nessa área financeira, que entende dessa situação bancária, que vai poder fazer esse levantamento e orientar ele quais são os melhores caminhos. Tá? Agora, a dívida nem chegou a ficar em atraso ainda, ele já está pensando que não vai dar conta, ainda assim é possível ele propor uma negociação, é possível ainda, é vantajoso ele procurar esse especialista para negociar isso. Emendo nessa pergunta, se isso vai trazer para ele algum constrangimento relacionado ao banco. Não,
não vai trazer nenhum constrangimento e é ideal que ele procure antes dessa situação mesmo, porque dessa forma há mais caminhos, né? Existe o que mais acontece, né? Nós como brasileiros, nós temos, por conta da taxa de juros ser alta, nós temos o perfil de contratar um financiamento a curto prazo, tá? Então, muitas das vezes, só do cliente escalonar mais a dívida, alongar ela, ele consegue voltar a ter fluxo de caixa e fluxo de pagamento. Só que o banco também, ele não gosta muito de emprestar dinheiro a longo prazo, né? Ele, às vezes, incentiva o cliente a pegar o dinheiro a curto prazo. E é até uma questão financeira e monetária mesmo, porque quando você vai analisar um empréstimo, você tem que analisar a sua capacidade de pagamento, de caixa. Tá? Então, mesmo a taxa de juros sendo mais alta, mas você tem que pagar ela a longo prazo, para a sua parcela equalizar no teu caixa. E se essa taxa de juros, hoje nós estamos falando em Selic 15%, os juros 17%, e os juros subindo e os bancos aí contratando acima de 25% ao ano, a situação mudou. Daqui a pouco a taxa de Selic baixou. Ele pode renegociar esse contrato no futuro? Pode, e o banco tem interesse também em melhorar a operação. Quando o próprio banco não tem interesse, um exemplo, se você tem uma operação no banco X, né, e esse banco não tem interesse, você pode levar essa operação para o outro banco, tá, com uma taxa melhor, assim que a taxa de juro melhorar. Então, isso pode ser feito em qualquer momento. Isso, inclusive, é uma das estratégias que a gente mais utiliza dentro das empresas, dentro dos negócios, para fazer captação de caixa. Porque muitas das vezes, quando a gente chega num cliente, o cliente lá está tomado de operação, só que a operação que ele tomou de uma maneira ruim. Então, ele está lá com a taxa de juro média muito acima do que está no mercado. Então, só da gente ir escalonar as operações, melhorar a taxa de juros, melhorar o PMT, que é as parcelas dele mensal, a gente já volta fluxo de caixa para o cliente, de imediato. Tá? Então, essa estratégia financeira, principalmente para as empresas que trabalham com capital de terceiro, ela é tão importante quanto uma estratégia de faturamento, de margem, de vitrine, e qualquer outra estratégia de negócio, de marketing, ela é tão importante quanto. Tá? E muitas das vezes ela não é gerenciada dentro das empresas. A gente estava falando aqui, então, desse cenário que o cara está se prevenindo de uma situação que ele eventualmente poderia chegar. Não significa nem que ele chegaria. Mas e se a gente falar agora daquele cara que estourou? Ele estourou, mas assim, não é que ele quebrou. Ele simplesmente não está conseguindo mais honrar. Né? O financiamento que vencia em outubro, ele não conseguiu pagar, ele está com dificuldade de levantar crédito em outro banco para fazer aquela rolagem da dívida que a gente estava falando. Sim. E agora ele está nessa situação de desespero. Como é que fica essa situação desse cara no curto prazo? Então, a curto prazo, ele tem que tomar cuidado, porque ele vai ter que entender quais as ações que ele vai ter que tomar para poder se reorganizar e reorganizar seu caixa e seu dinheiro. Então, um exemplo básico aqui, né, que é as primeiras medidas. Se você deve no banco X, naquele banco você não vai poder operacionalizar naquele momento. Porque se você fizer isso, todo o dinheiro que cair lá, obviamente, vai ser liquidado. Então, a primeira ação é essa. As outras é ver quais são as garantias que o cliente tem, né, ou aval, ou algum patrimônio, e o que ele vai ter que fazer para se proteger em relação a isso, a essas garantias, e quais as medidas ele vai tomar. Algumas medidas, primeiro extrajudicial, e depois outras medidas judiciais, né, em relação a isso. Mas é igual eu te falo, nessa situação, o cliente não pode estar sozinho. Tá? O cliente não consegue passar por isso sozinho, a não ser que ele tenha experiência já com isso. É igual eu vender o meu carro, é igual eu vender minha casa. Exatamente. A gente pega ar na proposta. Exatamente. A gente acha a proposta ofensiva, acha que a pessoa está querendo ofender a gente ou está desvalorizando o nosso patrimônio. Entendeu? Então, nessa situação, o cliente ele não pode estar sozinho. Ele tem que estar com um profissional acompanhando ele, né, para poder melhorar a estratégia disso,
de como vai ser feito e realmente o que pode fazer nesse cenário. Tá, e assim, a gente ouve muita notícia de internet, né? Eu sou um desses que acompanha muito isso. Muito se fala de que a dívida em determinado momento, com 30 dias, 90 dias, vai para dívida, prejuízos do banco. O banco é uma empresa de jogo real e ele quer aproveitar essas dívidas para rolar impostos e tal. Mas existe uma situação banco, existe uma situação agência, e até onde tem verdade nessa questão da dívida, até onde tem verdade nos descontos. Vamos lá. Isso varia muito de banco para banco, de operação por operação, de cliente para cliente. Isso é muito personalíssimo, né? Mas o que acontece é o seguinte: primeiro, que às vezes o que o gerente vai te passar ali, e de novo ele está fazendo o papel dele, muitas das vezes não está fundamentado na realidade. Eu nem vou falar na verdade, vou falar na realidade, tá? Então, por isso que nessa situação, o cliente tem que estar acompanhado, porque varia muito de contrato para contrato. Pode ser que algum contrato, dependendo da garantia, ele seja judicializado em 30, 60 dias. Ou depende do cliente, ou às vezes o cliente foi lá, igual já aconteceu aqui em alguns casos, do cliente ir lá e brigar com o banco, brigar com alguém. E aí o banco já viu que o cliente não vai tomar nenhuma ação, pelo contrário, né, vai pela contramão do negócio, e o banco já dentro de 30 dias ali judicializar uma garantia, né? Lógico, nesses quesitos, quando a garantia é uma alienação, né, dificilmente isso vai acontecer. Às vezes no aval não, vai demorar um pouco mais, né? Então isso vai depender de garantia por garantia, operação por operação, o risco da operação, o valor da operação ou do contrato, né? Explica para nós aqui como é que é o interesse da agência em resolver isso em etapas, né? Então a agência tem muito interesse em resolver isso nos primeiros vencimentos ali, nos primeiros dias. Depois ela perde interesse. Como é que funciona isso para o interesse da agência? O que acontece é o seguinte: no primeiro momento é essencial que a agência resolva, porque senão, agora mudou um pouco com a IRF 9, mudou um pouco as características, mas antes da IRF 9, a partir de 60 dias, 90 dias, isso já virava PDD, já virava prejuízo para o banco. Então, a partir do momento que já virou prejuízo para o banco, isso já sai da alçada da agência. Isso já vai para outra alçada, aí já é um jurídico terceirizado fazendo a cobrança, ou é outro setor do banco, exemplo, Banco do Brasil, isso já vai para a GECOR. Então, aí a agência, onde o cliente tomou o crédito, já não tem tanto domínio sobre essa negociação, ou sobre a carteira, ou sobre a dívida. Então, não é nem que às vezes perde o interesse, mas perde a força ali, e aí já não é nessa área mais, como se diz. O próprio banco, existe uma janela ali que às vezes não é tão interessante para o banco naquele momento resolver, porque aquilo já virou prejuízo, o banco já teve um gasto com o jurídico. Então, naquele momento, se não for uma proposta muito boa para o banco, dificilmente o banco tem interesse naquele momento em negociar. Só que isso também depende muito do cenário econômico, né? Você pegar um ano igual esse, o banco tem total interesse em resolver e negociar, não importa o tempo de vencimento, por conta que o índice de inadimplência está muito alto. Mas se você pegar um ano que a taxa de inadimplência está muito baixa, fica mais moroso, mais difícil às vezes você negociar com o banco, porque está dentro dos índices dele ali. Então, se você não fizer uma proposta condizente, você é só, como se diz, mais um. Por isso que, mais uma vez, muitos pormenores que a gente tem que estar atento, e até eu como negociador, e nós como profissionais dessa área, a gente tem que olhar tanta variável para fazer uma proposta, para entender uma proposta do banco, para saber qual é o momento, qual o gatilho, sem contar o contato, o relacionamento, para que realmente uma proposta enquadre a melhor posição, é complexo, né? E hoje nas negociações é o que a gente sempre fala. Nós vamos fazer algo que é bom para as duas partes. Eu não acredito nisso, tá? Eu, particularmente, você sabe, eu não acredito nisso. A gente sempre vai fazer o máximo que o cliente pode com o máximo com que o banco pode. Porque falar que os dois vão ficar satisfeitos, isso aí não existe. Sempre um vai achar que está fazendo mais, ou isso, ou aquilo, entendeu?
O que seria bom para as duas partes seria conseguir fazer no que está no contrato. Fora isso, é essa questão. O máximo que eu posso fazer com o máximo que o banco pode fazer. É isso. Tá. Quando a gente está nesse momento de negociação, você falou do time, né? Você tem que estar atento aí com as oportunidades. Existe um momento tradicional de melhores oportunidades de negociação que acontecem a partir de agora. Nós estamos gravando isso aqui hoje no dia 7 de novembro. Isso. E o mês de novembro e dezembro, até ali para o dia 20 de dezembro, é onde normalmente existem as melhores oportunidades. É assim de verdade? Por quê? Explica para nós. É assim de verdade, pelo seguinte, né? Os bancos já estão aí pensando no 13º, pensando também que os empresários final de ano, na maior parte do varejo, têm uma venda mais expressiva. Então, pensando nesse maior fluxo financeiro e de faturamento, né, o banco está mais apto a também fornecer uma condição melhor de negociação para tentar recuperar o crédito, para tentar colocar de volta para dentro o cliente, né, e resolvendo essa situação. Então, no final do ano, até essa data, né, que você mencionou, 20 de dezembro aí, realmente são as melhores datas aí para você propor algo que realmente seja condizente e resolver a sua situação. Lembrando, é uma expressão que a gente gosta de usar, né? A gente não paga porque tá barato. Eu pago porque tem dinheiro. Então, se você realizar um acordo porque a parcela ficou barata, mas você não tem condição dela, ela pode ser barata o tanto que for que você não vai conseguir. Então, não resolva porque tá barato. Resolva porque você tem o dinheiro, porque você tem a condição. E que você já teve dor de barriga uma vez, espera, né, a melhor condição ou o seu melhor cenário para não acontecer você ter dor de barriga de novo. Ainda mais depois de um contrato negociado ou renegociado. Isso vai dificultar ainda mais depois para você reaver teu crédito. Agora você tocou do ponto que eu acho que a gente vai chegando para o encerramento, né? Uhum. Do reaver o crédito. Os dois cenários que eu trouxe para você, o cara que negociou antes da bomba estourar e esse que também negociou agora, enfim, negociaram. Eles retomam o crédito, com que velocidade, como é que funciona isso, com qual capacidade, de novo, eles vão poder se tornar clientes de crédito do banco. E, bom, isso também depende do volume de movimentação, do tipo de cliente, do setor que ele atua. Vou pegar alguns cenários. Quando um cliente é uma indústria de alto volume de movimento financeiro, a partir do momento que ele já melhora os seus indicadores ali e consegue demonstrar de novo para o banco capacidade de pagamento, né, esse histórico vai ficando para trás. Em média, acima de 6 meses, 1 ano, tá? Mas isso, mais uma vez, vai depender muito do fluxo. Um cliente muito pequeno, às vezes, um exemplo, uma pessoa assalariada lá de um salário, ele vai demorar um pouco mais a reaver o seu crédito, né? Esse aí vai demorar lá acima de 1 ano, às vezes, para reaver o seu crédito. A não ser salvo algumas condições, algumas cooperativas, né, que às vezes incentiva essa retomada do crédito mais rápida, né, para que o cooperado volte a trabalhar com a cooperativa e incentiva essa retomada de uma forma mais rápida. Mas em síntese, pegando aí uma média, algo em torno de 6 meses, 1 ano, para ele começar a retomar o crédito. Não, logicamente, não no patamar que era. Se o cara tinha um crédito lá, né, pensando nos grandes aí de 10 milhões, e aí depois ele vai, né, dentro de 1 ano, já ter esse crédito de 10 milhões. Não, isso vai construindo de novo a relação, o histórico e tudo mais. Então eu poderia arriscar dizer que se a pessoa tem uma visão que a negociação era o fim do túnel, na verdade ela pode ser um recomeço. Com certeza. A renegociação, ela existe em todos os cenários da economia, né? Inclusive até na política, no público, no privado. Então isso, inclusive, é previsto em lei, em várias leis, na verdade, né? Então, isso é do mercado. Eu acho que, se não todo mundo, mas a maioria das pessoas já passou alguma vez na vida por uma dor de barriga, né? Ou seja, já deu um prejuízo ou já levou um prejuízo.
Então, isso é da vida, é do mercado, é das pessoas, assim como a gente não consegue ser perfeito em 100% de nada, né? Então, isso é do cenário. Então, essa negociação, ela é do mercado. E se você for bem orientado, você pode fazer ela de uma forma que você recupere seu crédito rápido. Lógico, né? Esse rápido vai depender da necessidade da pessoa e do tempo que ela gasta para se recuperar. Mas, bem orientado, ele consegue fazer isso o mais rápido possível. Bom, nós estamos há alguns dias de um grande evento que a gente vai realizar aqui no escritório. Esse é um dos temas que a gente está acostumado a tratar aqui, de negociação, recuperação de crédito. Lá nós vamos estar falando de vendas 360, nós vamos estar falando de inteligência artificial, vamos estar falando de reforma tributária, nós vamos estar falando também de concessão de crédito, extremamente alinhado com o tema que nós estamos tratando aqui hoje. O que mais que você enxerga nesse evento do dia 26 que seja muito importante para a nossa audiência aí? Então, eu acho que um dos quesitos mais importantes é o ambiente. Então, nós vamos estar num ambiente ali onde é que vai estar vários empresários, empreendedores, e além disso, obviamente, os temas. São temas de extrema relevância, como você mesmo falou, a venda 360, a inteligência artificial voltada para o negócio, então como você pode utilizar ela dentro do seu negócio, dentro das empresas. Questão tributária que a gente vê os clientes, às vezes, pagar muita coisa errada, né? E aí é um dado que você já trouxe várias vezes, que 95% das empresas, de acordo com o próprio IBGE, paga mais imposto do que deveria. Então eu acho que esse tema é um tema obrigatório para todo empresário, obrigatório, né? Ainda mais com tanta mudança que aconteceu no curto espaço de tempo que ainda vai acontecer. Então esse tema é um tema, assim, extrema relevância e que todos os empresários deveriam, né, assistir, estudar e também ter um profissional orientando, né? Então todos esses temas que nós vamos abordar ali é de suma importância. E, obviamente, a gente espera ver todos vocês aqui lá. Nós vamos ter ainda liderança, vamos falar muito sobre como que a gente desenvolve liderança. Nós vamos falar também de rotinas, processos, planejamento de 2026, né? Como que você pode estruturar o seu negócio para ter um 2026 pujante, né, de resultados. Então, não tenho dúvida que vai ser um evento que quem participar vai sair de lá com muito conhecimento, muito relacionamento, muito network, né? Então, convido você que está assistindo agora aí, que se inscreva agora. Vai ter um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e não perder essa chance de participar, porque dia 26 de novembro está chegando. 26/11/2025, né? Esse vídeo, ele pode varar aí anos, né? A gente torce que sim, mas dia 26/11/2025, imersão, crescimento empresarial. E essa imersão totalmente voltada para você que é empresário, para que você desenvolva, tenha conhecimento. E nós buscamos muito conhecimento, inclusive somos mentorados, né, para trazer o melhor para vocês. E aproveitando ainda a última deixa do evento, tem uma pequena surpresa para esse evento. Sim. Tem uma pequena surpresa que eu falo pequena porque eu sei que você não sabe dela ainda. Eu tive conversando hoje com o nosso mentor. Você sabe o que ele está querendo vir? Olha só, sério? Mentira. Ele está querendo vir? Não, brincadeira. Rapaz, eu até arrepio aqui. Rapaz, o Bosco até... Que é isso? Ele está querendo vir? Então, olha, já pensou? Nossa, top, hein? Que é isso? Então. Pessoal, é assim, nós estamos falando do sexto. Nós estamos falando do 6º encontro de empresários. E foi uma jornada até aqui. E tudo que a gente fez sempre pensado nos empresários e com base na nossa experiência e vivência, né? Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar muito jovem, hoje tenho 40 anos, e tive a graça de ter uma ampla experiência como gerente, como diretor de empresas de vários segmentos, né? E o Kleber, bem mais velho do que eu. Ups! 10 aninhos. Bem mais velho, 10 anos é muita coisa. É outra vida. 120 meses. Então. Então, o Kleber também com uma experiência gigante
começou a trabalhar mais jovem que eu ainda, e também passou por diversos segmentos. Então, assim, a gente uniu todas essas vivências, essas experiências, para trazer algo que realmente seja diferenciado. E nós também tivemos a graça de participar de vários treinamentos, de várias imersões, de várias consultorias. Então, tudo que a gente desenvolve hoje é com base nessa experiência. Então, dia 26 está aí, aproveite a oportunidade, se inscreva agora, os ingressos são limitados porque é presencial, não vai ter oportunidade online para esse evento, para os futuros, quem sabe, mas esse evento é para quem está presente. E aguardamos você lá, queremos te ver lá. Fechamos? Fearcast? Fechamos. Valeu? Valeu!